Olá, telespectadores, estamos aqui para mais um programa Sem Filtro e, como sempre, um convidado especial, hoje contando com a figura do nosso ilustre presidente do Legislativo Municipal, vereador Fernando Lopes. Seja bem-vindo, que bom estar contigo aqui conosco. Vou te chamar de contigo? Sim. Toma liberdade, peço até permissão para isso. Pelo tempo que nos conhecemos, é um amigo muito querido, pessoal, da minha família, então que bom te ter aqui, vereador. Tudo bem, cumprimento a tua audiência, a todos os ouvintes, e dizer que sempre é uma renovada satisfação poder estar mais uma vez aqui no programa Sem Filtro, da TV Atualidade, falando ao público, dizendo do nosso trabalho, das nossas pretensões, para bem informar o nosso cidadão. Bacana. E hoje o nosso objetivo, além de conversar com o vereador, é que também as pessoas entendam um pouco, né, o que representa essa figura do presidente do Legislativo, como é feito esse processo, porque a maioria das pessoas, e especialmente aquelas que não pertencem a esse meio político, não entendem como o processo funciona. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, sobre a larga experiência do vereador, que já foi prefeito, né, que tem uma liderança muito grande, que tem a sua esposa como vice-prefeita, então a política está na veia dessa família, né? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, vereador, inicialmente, como é feita a escolha do presidente da mesa? A escolha do presidente da mesa é feita por voto, né? Votação, todos os pares votam. E se apresenta uma chapa, nós apresentamos uma chapa no dia 1º, que foi o dia da posse. Então, logo nós fomos empossados vereadores, nós apresentamos a nossa chapa, e como chapa única, né? E tivemos, graças a Deus, a aprovação unânime dessa chapa, né? Então, é desta forma que funciona. Cada ano tem uma nova eleição. Por quanto tempo é o seu ano? É por um ano. Um ano. E no ano seguinte, o outro vereador será presidente. Então, e aí, no processo de apresentação de chapa, no processo a mesma coisa, há uma regulamentação, legislação edital, para que as chapas sejam apresentadas, né, num período designado, né, para que ela possa ser preparada para ir para a votação no dia, né, que for definido para esse fim. Então, eu apenas um ano de mandato. Eu já vou, né, Denise, pelo 6º mandato de vereador. Eu fui, nas outras vezes que eu fui vereador, nas outras 4 vezes, eu estou vereador pelo 6º mandato. Um ano, na legislatura passada eu fui presidente. Mas nas outras 4 eu fui presidente e mais uma vez até num mandato de 4 anos. Então eu estou hoje completando o 6º ano de presidente do Legislativo Municipal. Fazendo uma comparação muito simples, mas hoje a gente está aqui, apesar de estar numa figura pública importantíssima, a gente está aqui, como eu disse, numa conversa entre amigos. Então dá para dizer que é quase como dirigir para olhos fechados. Experiência não lhe falta? Exato. Então, exatamente, nós temos uma larga experiência nessa questão. Eu até não ambicionava tanto ser presidente mais uma vez, mas foi lá uma sugestão, uma ideia do nosso próprio prefeito, que achou que no primeiro ano deste mandato... Até porque tem uma renovação. Exatamente, nesse primeiro ano seria importante que eu fosse o presidente, pela experiência que tenho, para poder dar a arrancada desse governo, né? E também pela sugestão dos próprios colegas vereadores que entenderam, né, que nesse primeiro ano essa tarefa ficasse comigo. Muito bacana. Durante todo esse tempo, é claro, houve várias legislaturas pelas quais o senhor passou, fazendo assim uma análise, né? O que vem mudando, assim, como vereador da tribuna, observando as várias pessoas que por ali passaram? Como é que a figura do vereador antes e como é que o vereador agora se apresenta? Houve uma mudança de perfil? Quais seriam as principais mudanças? Houve essa percepção assim? Perfeito. O que acontece, Denise?
Claro que mudou muito. Eu, quando fui vereador, eu vou completar 30 anos de cargo eletivo neste mandato. Encerrando o mandato, fecho 30 anos de cargo eletivo. Porque teve um período no outro período teve um mandato de 6 anos, por isso que fecha 30 anos. O que acontece? O vereador tem que perceber essas transformações. Eu, quando fui vereador nas outras oportunidades, eu tinha um comportamento de parlamento, eu tinha um discurso muito, às vezes, um pouco violento. Mas embatia? Embatia, exatamente. Então, eu vi vendo que às vezes não dava certo. O eleitor, ele quer resultado. Então, o que eu pensei na legislatura passada, tanto é que eu fui o vereador de oposição, você elegeu. Né? Por quê? Porque eu fiz a minha ação no parlamento, ela foi uma ação, uma crítica, não pela crítica, mas uma crítica vislumbrando o resultado imediato. Então, eu precisava ter muita gente em oposição para te poder ambicionar uma reeleição, tu precisa ter um comportamento muito retilíneo, tu precisa entender o pensamento do povo para que ele possa realmente inserir a tua imagem na cabeça do eleitor. Então, o que eu agi neste mandato passado? Eu fazia a minha crítica, sempre uma crítica bastante cuidadosa para não agredir muito o governo, para que o governo atendesse o meu pedido, para que as coisas que eu encaminhasse, ela tivesse o resultado que o povo espera. O povo, quando te traz o problema, ele traz o problema e ele fica aguardando que tu consiga alcançar o resultado dele. E na medida que a gente fica com uma crítica bastante violenta, agressiva, muitas vezes o governante não vai te atender e tu não vai alcançar resultado nenhum. E com um determinado tempo, aquele cidadão, aquele eleitor que te pediu para resolver o problema para ele vai acabar dizendo, uma vez eu precisei de ti, tu foi para a tribuna e não resolveu nada, então é necessário que se faça a política com uma crítica vislumbrando o resultado. Ela tem que ser muito equilibrada, essa crítica. E é o que eu fiz, tanto é que eu aumentei a votação. É difícil, como vereador de oposição na época, eu aumentar a minha votação, aumentei, tendo esse tipo de comportamento, esse cuidado no agir. Porque antes quando você está lá conversando, você cega um pouco nesse sentido, você não consegue fazer a leitura do eleitor. O que o eleitor pensa? O que o eleitor quer? Até porque ele sempre deixa muito claro. Exato, tem que entender o objetivo. Porque se o eleitor só quer que tu vá para a tribuna e ataque o governo, faça uma crítica veemente, forte, agressiva, ou ele quer que o que ele pediu tenha o resultado esperado, que consiga se resolver o problema dele. E o que quer realmente que resolva o problema dele. Então, em todo vereador de oposição, tu não tem o governo do teu lado. Nós temos que ter essa consciência que precisamos achar um mecanismo que o governo nos escute e nos atenda. Porque aí eu vou conseguir alcançar o resultado que o eleitor pede. E é assim que nós agimos, e graças a Deus. Completo o meu 6º mandato como vereador, mas de prefeito, eu tenho 7 diplomas na parede, e agindo desta forma, fazendo uma leitura do pensamento do eleitor, como ele quer que a gente se comporte. E é assim que se faz. Muito bacana. Eu prestei muita atenção nas suas palavras e uma coisa que me faz pensar que mudou a questão assim com o tempo. Eu não acompanho muito, mas eu gosto do assunto que me interessa e às vezes eu acompanhava a sessão. Não é um embate pelo simples embate, pela questão partidária. Porque às vezes as pessoas podem ter a ideia de que o parlamento é uma arena e na verdade não é. O vereador ele se elegeu por uma bandeira, mas depois, passada a eleição, ele tem que defender uma única, que é a comunidade. E isso não é muito fácil quando não se tem a experiência e a dinâmica das coisas. O que eu fiz nessa legislatura agora como presidente da Câmara? Mandei imprimir as plaquinhas com o nome dos vereadores à frente das suas bancadas e sugeri a eles que eles não pusessem a sigla partidária.
Por quê? Isso é inédito, É né? inédito. E você vai ver lá que agora está nossos nomes nas nossas bancadas sem o nome do partido. Eu disse que a questão do partidário, a bandeira do partido, ela tem que ficar guardada. Porque na medida que você elege vereador, você precisa de uma sigla para fazer isso. Você deixou aquela sigla, você não vai representar apenas, no meu caso, meus 422 eleitores que votaram em mim, eu tenho que representar toda a comunidade. Se eu for representar toda a comunidade, não interessa estar com o partido ali na frente, tem que ser o meu partido tem que ser a comunidade. Então sugeri que os vereadores acataram. Então hoje. Começou inovando. Então não tem lá a sigla partidária, o nome, abaixo do nome de cada vereador. Apenas vereador fundamental. Para que a gente tenha essa consciência que as bandeiras partidárias elas precisam ser deixadas de lado, deixar lá no canto lá. Tem os seus momentos, né? Tem os seus momentos de deflagrar. Exatamente. Então, as ideologias. E graças a Deus todos acataram, de maneira que nós imprimimos todas as nossas placas de bancada apenas com o nome do vereador, sem a sigla partidária. Muito bacana. Como é que estão funcionando as sessões? Porque houve um período em que elas eram em determinado horário, né? Sim. Voltaram também agora a ser à noite, é isso? Exato. Eu agora acostumado, nas outras 4 legislaturas, eu fui sempre adepto que a sessão das câmaras tem que ser à noite. À noite para que o cidadão trabalhe e possa dispor de um tempinho para ir lá fiscalizar o seu vereador, acompanhar o nosso trabalho. E a sessão da Câmara era às 3 da tarde, tentei várias vezes mudar e perdi no voto. Não tinha, a gente na nossa comissão era pequena, às vezes era a maioria, não quiseram nunca mudar, então a nossa assistência sempre era reduzida nos dias de sessão. Agora assumi a presidente da Câmara, como eu formei maioria, para poder mudar o horário. Houve alguns que não queriam, mas não acabaram votando a favor. Sim. Mudando para 19 horas, não para as 20, como era, porque às 20 nós chegamos a uma conclusão que as sessões elas ocorrem mais no inverno do que no verão. No verão, você tem não temos recesso, que é início de legislatura. Mas o ano que vem vamos ter o recesso, o verão vai ficar mais curto. O inverno é mais longo, 20 horas, no inverno, da tarde. Então, concordamos que fosse às 19 horas. Então, 19 horas temos sessão, entramos na sessão ordinária, e 1 hora antes nós temos uma sessão de pauta. Uma sessão de pauta, o que é a sessão de pauta? 1 hora antes nós nos reunimos numa sala de reunião, e aí eu vou indagar todos os vereadores se tem alguma dúvida sobre a matéria em pauta. Se tiver, vamos tentar tirar as dúvidas ali. Se achar que os vereadores são na sua maioria entender que o projeto não está correto, tem algum problema, precisa melhorar e tal, eu retiro de pauta. Já nem é colocado. Não, para fazer as alterações, sim, porventura sejam sugeridas pela maioria, né? E isso nós vamos fazer como uma obrigação antes da sessão. Porque muitas vezes o vereador tem uma dúvida sobre um projeto e ele não tem, muitas vezes, tem nenhum argumento para dizer da sua dúvida, como é. Falta o conhecimento, uma aprofundação do projeto. E ali nós vamos esmiuçar o projeto. E o vereador vai para a tribuna, vai lá para o debate, conhecendo a matéria. Porque eu presenciei na legislatura passada, os vereadores, muitos poucos liam o projeto, a maioria não lia o projeto. Né? E muitos projetos foram aprovados de forma equivocada. Eu chamei a atenção, meu vereador Adão, esse projeto é errado, que isso não vai valer de nada. Até então não tinha essa metodologia de eu terei sessão de pauta, fizeram, acho que 1 mês de sessão de pauta, não fizeram mais. E aí a gente dizia que esse projeto ele tinha uma inconsistência, ele não podia ser aprovado, ele não ia atingir o objetivo que o governante queria. Aprovado, depois o projeto tinha que voltar de volta para o projeto. Depois o prefeito voltava porque realmente o governo tinha. E os vereadores estavam tão sempre, assim, não liam as matérias, de maneira que parece que estavam tão obrigados com o governo de votar aquela matéria, mesmo estando errado. Então, com essa sessão de pauta, eu quero evitar isso. Mesmo que o governo municipal seja nosso, do meu lado, né, faço parte do governo, nós precisamos votar as coisas de forma correta. Não podemos atropelar a matéria, não quero atropelar nenhuma matéria, eu
quero que as matérias passem pelas comissões, sejam analisadas pelas comissões, coisa que no passado não era. Os projetos eles iam para a pauta com os pareceres das comissões, copia e cola. As pessoas sempre botavam a mesma coisa, né? É constitucional, pode ser aprovado e pode copiar e colar. Então é preciso que haja um debate na comissão, são 3 vereadores, nas comissões pertinentes à matéria que está em pauta, para discutir, dizer seu parecer. São 3 vereadores, 2 para votar de uma maneira, 1 para divergir, isso é normal, em outros tempos meus. Até porque não só procurando os erros, mas podendo até aperfeiçoar. Aperfeiçoar a matéria, isso é o mais importante, é a aperfeiçoar da matéria, que dificilmente se o executivo tem bastante cuidado, ele vai fazer o projeto mais ou menos correto. Mas podemos inovar o projeto, podemos acrescentar algo a mais no projeto que não vai tirar aquela consistência do projeto, não trabalha melhor o projeto. Isso é só possível se as comissões funcionarem. Eu digo que já falei para os vereadores, eu não quero copia e cola, pelo amor de Deus, vamos se sentar, cada comissão marca o seu dia, o seu horário, para poder exarar parecer. Vai lá, leia o projeto, discuta o projeto, até o final vote e faça o relatório e registre os votos para depois ir para o plenário. E eles acataram. Acho que nós vamos ter, nesse sentido, eu vou querer mudar. Eu achava possível, não tinha força política para poder alterar essas coisas, ver até errar. Eu sou presidente regional dos vereadores nessa matéria de comissões e eu sempre fui nas sessões, visitar as câmaras no dia de sessão. E todos os dias que eu ia lá nas câmaras, antes da sessão, 1 hora antes, todas as comissões se reuniam para dar seus pareceres. Em todas as câmaras. A única câmara que nunca vi uma comissão se reunir era a minha. Então eu achava muito estranha essa questão de ter as comissões inseridas no regimento interno. E por que essa resistência? Porque não querendo aparecer, não queria ler. Achar que tem maioria, para aprovar igual. Se baseava nessa maioria e não dava parecer e pegava a assessoria jurídica lá, dava um parecer, daquele parecer depois só ficava copiando e pulando. O que é uma coisa nojenta isso, né? Não é o bom procedimento legislativo. Eu acho que o legislativo ele tem que formar boas leis, né? Aprovar boas leis. O vereador ele tem que votar com consciência, com clareza, não pode ter dúvidas sobre a matéria que ele está votando. Só matéria muitas vezes complexa, um orçamento mesmo que é difícil de você entender o orçamento. Né? Chega a minha vez de discutir orçamento, vamos discutir realmente o orçamento, é como agora, chega na hora para votar e já vota. Não discute nada, já toca de caixa. Então é preciso que o vereador tenha consciência do que ele votou, seja a favor ou contra, mas que ponha os seus argumentos em qualquer das situações, seja a favor. Até porque o local de discussão é ali, não é depois, né? Ali que as leis são formadas, né? Então não é depois, é ali. E o quanto isso vai facilitar quem está chegando, porque certamente lá no seu início, se alguém tivesse tido essa preocupação, eu acho que dá segurança também para aquele vereador que está iniciando. Dá muita segurança, dá segurança. E aí vamos assim, como a gente diz sou fruto da escola, né, como professor, a gente já começa certinho, né? Exatamente. Como tem que ser e isso vai dando uma. Eu acho que é importantíssimo para quem está começando agora. Fazer o contrário, Denise, isso gera vício. Vício de ficar ali, a coisa assim, não quero coisa assim. Não tem para assinar. Tem que sentar os 3 vereadores sobre uma comissão, pôr os projetos que estão em pauta na sua frente, estão na hora do dia para ser votado, e dar os seus pareceres, discutir o projeto. Isso é responsabilidade. Isso é responsabilidade. Então, como tem 5 vereadores são novos, a Câmara não foi 5, ficou só 4, né? Eles têm que começar, como você disse, certinhos. Então, depois, geralmente, começa a errar e gerar o vício. Então, eles estão conscientes que eles vão ter que ler os projetos. E é pro bem de todos, né? Bem de todos. Bem bom andar dos trabalhos. É verdade. A gente vai ter que fazer um intervalinho. Quando está começando a engrenar o papo, a gente tem que fazer um intervalinho. Mas faz parte, a gente vai tomar uma aguinha e daqui a pouco a gente continua hoje a nossa conversa com o vereador Fernando Lopes.
Estamos de volta e seguimos aqui a nossa conversa com o vereador Fernando. Vereador, qual é o principal pré-requisito para uma pessoa que pretende um dia chegar nesse patamar de exercer a tribuna com tanta propriedade? Porque é possível, né? É possível. Eu digo, diz que a Câmara de Vereadores é uma escola. É uma escola política para se iniciar na carreira política. É a Câmara. Que a Câmara você dá os seus tropeços, você erra, corrige na frente, depois se dá por conta que errou, já muda lá na frente e você vai se aperfeiçoando. A questão é o aperfeiçoamento. O que é? É esse contato com o eleitor. Como tu vai entrar na cabeça do eleitor? Você sabe o que o eleitor espera de ti? O que ele quer? O que ele quer que tu fale? Como é que ele quer que tu te comporte? Aos poucos tu vai fazendo essa leitura, vai entendendo o pensamento do eleitor. Até porque quando tu sai às ruas e o eleitor te cumprimenta, te elogia pela atuação, eu tenho vários eleitores que ouvem a sessão da Câmara para me escutar. Não é porque são muitos. Eles acham que eu tenho facilidade de usar palavras, de encaminhar as minhas palavras, eles compreendem bem e gostam de me ouvir. Mas isso tudo tu vai pegando no curso do tempo. Né? É uma coisa que não é muito fácil, né? Porque como que eu vou entender o que o meu eleitor quer sem instigar uma expectativa? Né? Porque no momento que tu instiga uma expectativa, tu já gera como se diz, agora me faltou o termo, mas tu já gera uma intenção de que aquilo se resolva. E muitas vezes as pessoas querem que se resolva naquele momento. Né? E há coisas que são a curto, médio e longo prazo. Não é uma coisa muito fácil entender o desejo do eleitor. E outra coisa, o vereador, ele não pode, muitas vezes, se inserir num debate que ele não conhece a matéria. É a pior coisa do querer falar sobre um assunto que tu não domina. Eu já fiquei embananada porque me faltou o termo aqui. Imagina. Então, quando o vereador não tem esse domínio do assunto, não leu a matéria, ele não enche no debate, porque ele vai se enrolar e vai se decepcionar. Porque ele vai acabar não passando informação nenhuma, o eleitor nem vai compreender o que ele está dizendo. Então, é uma coisa que o político, o vereador, ele tem que se ater. Fale sobre a matéria que você domina, assuntos que você conhece, assuntos que você leu, que você se preparou para poder ir para o debate. Do contrário, é uma perda de tempo e uma decepção até para o próprio vereador. Porque ele todo está percebendo. A nossa sessão da Câmara é transmitida por rádio, por televisão, pelas redes sociais. Então, muita gente está nos ouvindo. Muitas pessoas estão ali nos analisando, né? E a questão que eu falei sobre entender o eleitor, tem que saber fazer a leitura do eleitor. O que o eleitor precisa? Qual é o tema que tu vai abordar numa sessão, que é uma das necessidades do eleitor? Exatamente. O que o eleitor precisa, não o que ele quer. Porque às vezes o que ele quer pode ser bom para ele, mas para a coletividade. Não, exatamente. Mas essa leitura sempre é no coletivo, ela nunca pode ser individual. Porque no individual não dá certo, é no coletivo. O que essa sociedade espera dos seus vereadores? O que ela quer dos seus vereadores? Quais são os temas que tu vai tratar que o eleitor vai gostar de te ouvir? Vai ver que tu está no caminho certo. Aí essa leitura a gente tem que fazer, tem que conhecer a cidade, saber os problemas da cidade, dos problemas do eleitor. Quando tu vai numa campanha, tu ouve tantos eleitores falando. Eu vou lhe fazer a pergunta: o eleitor sabe o que quer? De forma individual, não. Há muita, no coletivo, sim. No geral, tu sabe que o eleitor quer, mas na forma individual, muitas vezes falta cultura do próprio eleitor para exprimir o que ele quer, o que ele deseja. Ele tem, de forma individual, mas no coletivo as coisas se conservam, você consegue lá na ponta apurar o resultado, né, de todo o coletivo, não do individual. Individual é difícil tu fazer uma análise, digamos, um eleitor te procura por uma determinada necessidade, muitas vezes a necessidade só dele, não é do coletivo, né? Ou se é do coletivo e não sabe fazer uma abordagem correta. Então, eu acho que tu tem que olhar mais
por todo, não por individual. Individual não dá certo. Sim, não dá. E qual seria hoje uma demanda coletiva bem premente, assim, que seria importante que já se começasse um trabalho? Perfeito. O que eu digo uma demanda coletiva hoje, que até já disse para o secretário de Obras agora, uma demanda coletiva da cidade. Uma primeira demanda, você sentou numa cadeira, você chega na sua casa, comprou uma casa, entrou naquela casa, a casa toda suja. O que você vai fazer primeiro? Limpar essa casa. A nossa cidade está suja, ela precisa de uma limpeza, precisa de um visual diferente, para nós começar a trabalhar dentro de uma casa limpa. Né? Então, isso seria uma necessidade primeiro que o eleitor quer ver. Quer ver a sua cidade limpa, a nossa cidade suja. Exatamente, isso dá para ver, porque quando a mudança ela não pode ser percebida no primeiro momento, parece que não está acontecendo nada, né? E essa visualmente já se expressando dá uma autoestima, dá uma sensação de que as coisas estão mudando. E outra questão que o governante me lembra, até disse no dia da posse, que a cidade tem muitas coisas para ser feitas, muitas obras precisam ser feitas, mas uma primeira obra que a gente tem que ver, o governante tem que analisar, a obra é o ser humano, a pessoa. Como é que nossas pessoas estão vivendo? Elas têm comida à mesa? Elas têm um teto para morar? Como é que as nossas crianças na periferia estão vivendo? Elas têm saúde? Tem saúde? Tem comida? Estão na escola? Isso, para mim, até nós botamos no nosso plano de governo as pessoas em primeiro lugar. Não faça obras bonitas, obras majestosas, se as pessoas do lado da obra bonita, tu vê uma criança maltrapilha, uma criança faminta, uma criança sem teto, com teto precário, morando, e ao lado uma obra suntuosa. Então, enxergar as pessoas primeiro, como elas vivem, o que o poder público pode alcançar para mudar a vida delas, né? Fazer que elas saiam da sarjeta e venham para viver no coletivo de forma melhor. Isso, para mim, é uma das etapas primeiras de qualquer governante. É enxergar as pessoas. Eu estou sentado na cadeira de prefeito, muito bem, vou limpar a minha casa, que a minha casa ela vai ficar limpa, e eu quero ver como estão as casas dos meus cidadãos, das pessoas, como é que elas estão vivendo. Eu tenho que descer nos bairros mais pobres, mais humildes, e ver as pessoas, o que falta, ver o que falta para elas, resolva esse problema, porque a coisa mais triste do mundo numa cidade é tu saber que pessoas morreram por falta de alimentos, desnutridas, como já aconteceu já. O atestado médico dizia morte por desnutrição. Isso é terrível, isso aí é vergonhoso para qualquer governante. Então, eu digo, Denise, que o olhar do sábio permanente do governante para as pessoas. Como elas estão tão bem, estão vivendo muito bem agora, estão todas encaminhadas, tem uma tendência a camada que necessita, vamos pensar nas obras mais bonitas, as obras majestosas, as obras físicas, mas primeiro enxerga o ser humano. Falando em obra física, não tem como a gente não conversar um pouquinho aqui, e quem conhece a história do município sabe que no seu mandato de prefeito a educação foi uma das suas prioridades, né? E agora na sua fala, se nós formos verificar, tudo passa, né, por essa questão da formação cidadã, né? E a educação, para mim, ainda é uma das... Eu digo isso, eu tenho mesmo o Carrapicho ontem, tinha uma reunião, que o desenvolvimento, ele passa pela educação. Então, o desenvolvimento, eu quero desenvolver a minha cidade, vou trazer muitas fábricas, muitas firmas, mas eu não estou com o meu cidadão preparado, ele não está educado. A educação é uma propulsora para isso. As transformações, ela ocorrem através da educação. Sem a educação, nós não vamos lugar nenhum. Então, no meu governo, eu tive esse pensamento. O que eu peguei no meu governo? Eu peguei a educação como bandeira, a saúde e a assistência social. Eu tenho o privilégio de dizer que nós somos três pilares. Eu tenho a honra de dizer que cheguei no município, nós tínhamos uma escola Maria Auxília desmanchada, os alunos sendo levados lá para
lá para o chamado século, Escola Alberto Cardoso, e isso se passou verão, inverno, chuvas, frio, nem parada tinha para as mães levar o aluno até a parada do ônibus. E eu consegui, em 2 anos e menos de 3 anos do meu governo, fazer aquela escola, uma escola majestosa, uma escola com 2 pavimentos, com quadro esportivo, com laboratório de informática, com 25, que laboratório de informática naquela época era uma coisa muito importante. E que só quem tinha acesso a essa ferramenta, só quem tinha dinheiro para pagar cursinho. Se não tivesse dinheiro, não tinha acesso a essa ferramenta. Então, 25 computadores, sala de vídeo, sala de vídeo, auditório. Fiz aquela escola, não obstante, parti para a segunda escola, a escola Maria Camargo. Compramos uma área para poder atender aquele pessoal do bairro SEAC, chamado Rio Bela Vista. Aquele pessoal, uma travessia, uma menina atravessando a faixinha de Tiago para ir para a escola de Cássio Machado, que é para onde ela perdeu a vida, foi atropelada. E eu dizia na campanha que se eu ganhasse a eleição, eu ia pôr uma escola lá para eles. E coloquei essa escola. Essa escola Maria Camargo, escola bonita, escola com salas de educação infantil, com jardim de inverno, muito bonito para atender aquele pessoal daquele bairro. Então, a escola Prestes Gonçalves da Silva, eu dupliquei ela era pequena, ficou um dobro de tamanho. A escola lá da Benjamin Constante, uma escola de madeira, a cozinha era uma sala de aula. Fiz uma escola diferente, uma escola de alvenaria, banheiros era patente de rua, sempre era aquela patente de rua. A água era uma caixa d'água que a prefeitura mandava de 15, 20 dias, um mês, pipa. Fiz água encanada, uma parceria com a Emater na época. Trouxemos águas a meio quilômetro de distante encanada e fizemos banheiros individuais, feminino e masculino, coisa que não era patente de rua, e cozinha adequada. Então a gente deu um olhar diferenciado nisso para a educação, não só na questão da escola, para que os alunos tivessem conforto, também procuramos valorizar o magistério, o professor, no corpo do funcionalismo, para mim, os funcionários mais importantes que estão ali fazendo a transformação, lá com nossos filhos nos dando, transformando, formando até e o futuro das nossas crianças. E na área da saúde, eu fui o primeiro, eu assumi o teatro, devia ter 37 anos de existência. Não tinha um posto de saúde. Quer dizer, eu deixei a prefeitura com 2 postos de saúde funcionando, com médico de saúde da família, um médico em cada posto, não agora um que percorre todos os outros. Fiz também o posto da Vila Nova, para atender Vila Nova, São José e Viação, da antiga escola Roberto Cardoso, pronto para ser o equipamento, tudo só para todos os profissionais. Aí o prefeito que se elegeu na época, ele entendeu que seria um custo muito alto, manter 3 postos, acabou não inaugurando aquele custo. E na assistência social a gente fez coisas importantes. Nós tínhamos a questão, mudando a educação, mas vendo na área social. Nós tínhamos um problema quando chegamos na prefeitura, de muito alto índice de reprovação. Nós precisamos descobrir o que está havendo. É culpa dos professores? O que está acontecendo? Fazia os treinamentos do professor normal, todos usando a reciclagem, aquela que é necessária, coisa e tal. O que se observou nisso aí? Descobrimos que os alunos poderiam, nessa alta repetência, poderiam ter problema de visão. Aí contratamos, o que nós fizemos? Preparamos uma equipe de professores para poder fazer uma análise prematura, inicial, da possibilidade desses alunos com alta repetência, sempre repetindo o ano, se eles não poderiam ter problema de visão. Então formamos a comissão de acuidade visual, detectaram 232 alunos com possibilidade de ter deficiência visual. Feito com isso, nós fizemos a forma da segunda etapa, contratamos vários oftalmos. Fizemos um convênio com os pobres, vieram vários oftalmos e começamos a examinar essas 232 crianças. Das 232 crianças, pasmem, 153 tinham problema visual. Então, esse problema visual é o que estava atrapalhando eles de poder aprender, conseguir enxergar o quadro. Se não fosse uma ação assim, nós teríamos
descoberto. E aí, os 153 alunos que tiveram problema de visão, nós damos o óculos, todos ganharam o óculos. No ano seguinte, acabamos com a repetência. Não tem mais repetência. Aqueles alunos começaram a progredir, evoluir, terminou. Uma coisa que eu tive observado isso aí, porque eu me lembro que quando eu estudava, peguei no guri, não tinha rendimento nenhum. E mais tarde, depois de sair da escola, eu vi que ele tinha alto problema visual, alta deficiência. Ninguém sabe que já nasceu assim. E desses 153 alunos com deficiência, a maioria era problema de nascença. O pai não sabia. Claro. Nem o próprio aluno poderia imaginar que ele tinha. Ele sempre enxergou assim uma deficiência, né? E resolvemos ser 153 óculos. E as pessoas da cidade que também que não tinham, nós demos mais de 500 óculos nos 4 anos de governo. E também o problema que o vereador falou na tribuna da Câmara com relação à prática dentária, que seria saúde bucal. Além da saúde visual, nós criamos o programa Saúde Bucal. A saúde bucal, nós atendemos mais de 600 pessoas com dentadura. Nós temos dentadura. Eu pergunto de lá para cá quantas deram. Ficaram 20 anos no governo, o governo saiu agora, ficou 20 anos no poder. Acabaram com o projeto. Não fizeram mais nada. Hoje, você anda na cidade, você vai encontrar muitas pessoas que, para falar de vergonha, a autoestima está afetada, né? Porque não tem dente, não só da questão da autoestima, também no digerir os alimentos, né? Então, nós damos mais de 600 dentaduras. Né? Então, são essas coisas que dignificam a gente. Mesmo que eu não tenha sido reeleito, eu tenho dito e desafiado. Diga qual governo que passou pela prefeitura que em 4 anos fez o que nós fizemos. Em primeiro lugar, peguei uma dívida de quase um orçamento. O orçamento era 9 milhões, a dívida era 7 milhões e 800. Nós pagamos toda a dívida e deixamos quase 1 milhão de reais em caixa. Nós não podíamos pegar emenda parlamentar, porque o município estava com 21 pendência no cantinho. Enquanto não liquidamos essas 21 pendências, nós não tínhamos acesso a recurso nenhum. Tudo que disse que nós fizemos é um recurso próprio, um recurso do orçamento da prefeitura. Então, vamos pagar a última pendência no final do ano 2003 e a eleição já era no ano 2004. Quer dizer, não tive tempo, né, para poder lançar a mão às emendas, pegar recurso extra para poder melhorar o orçamento. Mas quando a gente governa de forma séria, a gente entendendo as necessidades que são prementes, são primárias, as necessidades mais urgentes, você consegue fazer. Entendendo o eleitor, entendendo o objeto do trabalho, que é a pessoa, o cidadão. O cidadão. Então a gente consegue realizar. Nós realizamos com muito pouco dinheiro, mas sabendo aplicar esse dinheiro. A Rita também está na assistência social hoje, é vice-prefeita, mas também está na assistência social, para economizar dinheiro. A vice-prefeita ela não mesmo, às vezes ela vai ganhar só o salário de vice, não eu. Vai trabalhar dobrado. Dobrado vai ganhar a mesma coisa. O que eu dizia para a Rita na época, a Rita fazia, o dinheiro da assistência social é muito pouco, mas se ele chegar no destino certo, na pessoa certa, esse dinheiro vai dar. E o que a Rita fazia? Toda pessoa que pedia, não é chegar lá e dizer, eu não sou isso, eu não tenho renda, não tenho. Vá na casa dele. Ela ia na casa dela, pegava a assistência social, vamos lá ver a situação dessa senhora, como ela vive, como ela mora, como os filhos vivem. E chega lá muitas vezes, um carro na garagem, dois carros na garagem, uma moto, e ela pedir, quer dizer, tirar um espaço para aquele que precisa. Então, se você fazer um exame aprofundado nessa questão das necessidades reais, tu vai fazer com o dinheiro que é pouco se torna bastante o suficiente para poder atender as pessoas que realmente precisam. Bacana. Ai, meu Deus, vamos ter que fazer outro intervalo e vamos voltar no último bloco, que tem mais muita coisa interessante para a gente conversar com o nosso amigo vereador Fernando Lopes. Fica conosco que a gente já volta. Estamos de volta agora no nosso último bloco, né? Tenho certeza que se nós tivéssemos mais tempo, nós teríamos mais coisas para conversar e coisas interessantes, né? Informações interessantes.
para muitos leigos, assim como eu, e que estamos assistindo, para entender essa dinâmica, né, tão importante. E aí a gente fica pensando assim, meu Deus, é tanta responsabilidade, é tanta dificuldade, por que tem tanta gente que quer ser vereador, né? Exato. Mas então, é justamente por poder, eu acho que aquela vontade é de fazer a diferença, né? Então, para essas pessoas que não conseguiram, se é um sonho, né? Sonhos a gente tem que perseguir, não conseguiram se eleger ainda, tentem novamente. E assistam ao programa de hoje com atenção, que tem muita dica importante aí, de como a gente pode chegar lá. Mas uma das coisas mais importantes aqui que eu vejo é despir-se da vaidade pessoal e abraçar aquilo que acredita e a causa do povo. Que, como o vereador disse, houve momentos em que ele não houve êxito, mas mesmo assim ele nunca desistiu. Ele manteve a retidão e as crenças e foi se aperfeiçoando. É bacana isso, né? Essa tenacidade, que acho que é que falta um pouco. A gente ter mais assim, o propósito e acreditar que é possível, porque a política está muito desacreditada, né? Infelizmente. Não dá para pôr todo mundo no mesmo balaio. Não dá. Porque senão as nossas esperanças estão perdidas. A questão da política realmente, muitas pessoas não acreditam na política. Enquanto que a política, ela está em todo ser humano. Nós fazemos política diariamente, até aquele que pensa que não gosta de política e diz está fazendo política. Porque a política, ela é necessária, não tem como você resolver os problemas da humanidade se não ser através da política. Desde a era de Cristo, que se morreu por uma questão política, que na época foi taxado como subversivo. O governo acabou pegando a sentença máxima, que era morrer crucificado numa cruz. Então, a política é necessária para definir preço de alimento, a educação, todas as coisas da vida são definidas pela política. Ora, são definidas pela política, o que nos a pensar? Que o povo tem que participar. Se ele não participa, os maus políticos, ele continua nos cargos, continua prosperando. Por quê? Porque os que poderiam fazer a diferença, podiam falar, podiam questionar, dizem... Terceirizam a responsabilidade. Eu não quero saber de política. É um medo erro, é terrível. Você tem que saber sim, você tem que questionar, você tem que indagar, você tem que fiscalizar os políticos, você tem que xingar os políticos às vezes, né? Porque o político está ali representando o povo, é um empregado do povo, é para resolver os problemas dele, não é para causar problemas, resolver os seus próprios problemas, muito fácil. Então a política se desacredita justamente pela falta que a gente observa em muitos políticos, a falta de comprometimento. Você numa campanha, você diz uma coisa, você fala uma coisa, chega no poder, ganhou o poder, você se transforma, você é outro, como tu disse há pouco tempo, sobe para a cabeça, acha que daquela cadeira nunca mais vai sair. Enquanto que os cargos eletivos são transitórios, são passageiros, eles passam e você tem que ter compromisso com a palavra empenhada. Empenhou a palavra na campanha, percebe aquele desiderato, vai atrás daquilo que tu prometeu, tentar resolver. Mesmo que tu não consiga resolver todos os problemas, muitas vezes isso te frustra, mas o povo vai perceber que tu está tentando, tu está perseguindo aquele ideal, aquilo que tu falou para ele, tu está atrás, né? Não vai conseguir resolver tudo, às vezes você resolve tudo, porque a política é dinâmica e o Estado é instável. Hoje estou numa situação boa, amanhã o país está mal, a inflação veio, o dólar subiu, a economia se agrava, isso atinge. E mais as mudanças climáticas. E mais as mudanças climáticas. Que estamos vivendo uma crise climática permanente, né? Um novo tempo. Nós temos que estar preparados, porque as enchentes de outrora, que demoravam anos, quase meio século para vir, hoje não. Hoje isso é tudo, quase um século, hoje mudou. Hoje podemos ter uma outra crise climática daqui a um mês, 2 meses. Daqui a pouco, vereador, vai ter que se pensar também numa contingência, né? Contingência. Planejamento ambiental, para poder recepcionar as crises climáticas. Né? O que não acontece com muitas prefeituras, muitos municípios não se preocupam
questão do clima, do meio ambiente, onde é que vive as as áreas inadequadas, pessoas construindo na beira de arroios, o lixo, então tudo isso, né, isso agrava no momento de crise, né, como foi agora essa enchente, a última enchente, tudo isso agrava, porque aí a água não consegue fluir, ela se tranca nos dejetos. Não, e é um tipo de coisa que atinge grandes e pequenos, né? Não tem. Tivemos empresas fechando. Sim, né? Não foram só as classes à margem ali dos rios que sofreram, todos. É verdade, todos sofreram. Imagina se nós, graças a Deus, não passamos então por isso. A política ela se desacredita justamente pela falta de comprometimento e do político, principalmente os que tem cargo eletivo, que se elege uma fala, uma palavra, uma proposta e chega no poder, ele se transforma. Não digo todos, mas muitos fazem isso. Acham que dali não vai sair mais. Enquanto a cadeira que está sentada, ela é transitória, ela é temporária, não está lá. Né? Mas eu digo que o cidadão, e para ele eu me dirijo agora falando, que o cidadão ele tem que ter a consciência de que a mínima participação dele, o mínimo empenho, né, dele nesse contexto político ajuda a melhorar a cidade. As cidades só vão ficar boas, melhorar, se o cidadão participar, se o cidadão cobrar dos governantes de ação, for fortemente cobrador das mudanças, talvez apregoadas pelos próprios governantes que estão no cargo, para que as coisas aconteçam. Então, mínima participação dele neste contexto ajuda a melhorar uma cidade. Agora, se ele fica naquela, eu não quero saber de política, eu não gosto de política. Ele já está fazendo política, só é dizer que não gosta de política, mas ele tem que fazer. Ele tem uma família, ele tem muitas vezes filho. E para ele próprio, como ele não vai participar da política que domina o mundo e de onde as coisas acontecem, onde as transformações vêm, é através da política, como ele vai ficar fora disso? Ele tem que estar dentro, ele tem que participar. Poder cobrar, exatamente, porque não gosta da política, não está habilitado sequer a pedir alguma coisa, a sugerir alguma coisa, não gosta de política, então não tem direito de sugerir nada. Então, omisso, né? Então, a participação popular, ela é fundamental, ela precisa acontecer para que as coisas aconteçam melhor. E até para que a participação popular seja exercida, assim como foi dito em blocos anteriores, que o vereador precisa conhecer o projeto para daí poder emitir um parecer, as pessoas também precisam ter claras as questões para poder reivindicar, né? Porque nós não temos uma formação política, eu acho que isso seria fundamental. Uma formação política não político-partidária, mas o que é a política, a polis? Para que ela serve? Qual o objetivo? Né? Desmistificar um pouco isso de que são interesses de uma corrente ou de outra. Não, o interesse é um só, que é o coletivo. Porque não é fácil entender isso. Talvez se houvesse um programa de formação política, já desde a infância, nas escolas, a gente volta para as escolas. Quando fala no programa de formação política, seria interessante isso, porque muitas vezes até o próprio cidadão ele faz cobranças indevidas, cobranças inválidas, equivocadas, porque não tem conhecimento político, não tem a formação correta para poder transigir, para poder pedir, para poder reivindicar, falta conhecimento. Então, acho que um curso de formação política, não diria um curso, uma fala permanente, em determinado dia da semana, um fórum, exatamente. Né? Eu tenho certeza que nós íamos pouquinhos mudando o pensamento das pessoas, nós íamos enriquecendo o pensamento delas e aí nós teríamos mais pessoas pensando no município, né? Pensando na sua cidade, envolvidas no processo, porque nós precisamos nos envolver no processo. Não é só quem está lá governando, né, eventualmente no cargo, que tem que se envolver. Todos nós temos que se envolver. E até, vereador, não só essa formação política, não só pleiteando a vereança, né? A gente vê uma carência de liderança muito grande no nosso município, né? Quase sempre as mesmas pessoas transitam pelas entidades
entidades por não ter alguém que se habilite a. Exato. Às vezes a gente vê as associações com dificuldade em montar suas chapas, porque os mais, né, os que gostam, ou que têm uma vocação, ou que se sentem aptos, vão se revezando, mas eles cansam. Cansam. Né? E tem que oxigenar isso, tem que dar uma força. Denise, nós temos uma proposta da nossa plano de governo, até esse ano por mim, que é a volta da UBAN. O Sérgio Fernandes deve saber que a UBAN era a União Cearense das Associações de Moradores. Acabaram com a UBAN e, ao mesmo tempo, filiaram as entidades de bairro à UMUSIC, a União Sindical e Comunitária. Não funciona sindicato, o movimento comunitário, isso não está certo. Acabou matando todas as entidades. Os interesses nem sempre que era, né? As entidades de moradores era, no passado, digamos, o órgão que forjava as lideranças políticas, abria os espaços das associações para trabalhar. Eu, quando fui prefeito, eu lembro que o que eu fiz quando eu cheguei de prefeito? Eu criei, as entidades eram todas irregulares. Eu criei uma comissão, um advogado, mais 2 funcionários, para poder legalizar todas as entidades. Veja como é que eu pensava lá na frente. Eu vou legalizar todas as entidades que eu posso, reivindicar recurso através delas, se elas estiverem com a habilitadas a receber, tiver com a condição fiscal legalizada, e eu vou ter um corpo de funcionários gratuito para trabalhar com o governo. Porque todas as associações de moradores, as lideranças, elas têm as suas reivindicações. Eu fazia uma reunião de 3 em 3 meses com todas, e todas eram vivas. Tem um raio-x. Todas eram vivas. Elas vinham e pediam cada uma atrás 3 reivindicações. E nós vamos ver todos os secretários sentados, nós encaminhávamos conforme a proposta, a tua proposta, Denise, no teu bairro, que citava as 3 propostas, encaminhava para os secretários de acordo com a reivindicação que cabia, a pasta de quem cabia resolver o problema. E em 90 dias nós se reunimos de novo para ver o que foi feito e para trazer mais reivindicações. Então, ali estivemos naquela época produzindo liderança, abrindo espaço para que as pessoas tivessem onde como se articular, como reivindicar, como falar e mostrar o seu talento político. Ali que se criava a liderança. Hoje não tem mais, a ditadura acabaram, mataram todos. Então eu sugeri e está no plano de governo a volta. Eu quero apresentar a minha Câmara de Vereadores para voltar de novo a UBA, a União Cearense de Moradores, e vou sugerir ao prefeito que ele crie a comissão, que todas estão paradas, ilegais, crie uma comissão com advogado, 2, 3 funcionários, para poder resolver a situação fiscal dessas entidades, a situação legal, para que elas estejam legalmente registradas e legalizadas, e sem custo prévio, que não tem cima de dinheiro, o município banca, o município no futuro ele ganha. Ele banca esses custos agora e no futuro ele vai ter todas as entidades trabalhando no município, trazendo as reais necessidades do bairro. O mapeamento do bairro que o município precisa, sem contra-cheque no fim do mês. Olha, fantástico, eu vou sugerir isso para ele. Isso é e eu acho que é estratégico. Porque tu vai ter as pessoas certas para te trazer os problemas do município. Tu vai ter um mapa na tua frente, quando faz a reunião com todas as 19 associações, na época nós fazíamos, eu ficava com o mapa. Sabia, não tinha que ter os problemas do bairro São José, Santo Antônio. Sabia tudo, por quê? Porque as pessoas que vivem, moram lá, sabem das suas necessidades. E eu dizia, muitas vezes as necessidades são comuns. Comuns, traga na ordem crescente, a primeira necessidade, a segunda e a terceira, para que a gente possa atender pela essa ordem de prioridade. Eles adoraram, isso aí ajudou o governo, imagina que nos ajudou. Isso trabalha várias coisas, trabalha essa questão de ajudar o governo, isso favorece a formação de novos líderes, né? Isso desacomoda, tira da zona de conforto e divide as responsabilidades, porque o prefeito, o vereador, ele, mesmo que ele tenha habilidade de permear pelos lugares, ele não vai conseguir, é humanamente impossível que ele tenha a visão tão perfeita quanto a trazida por quem vive lá, né? Então, digamos que é complementar. Né?
Exatamente. Então, quem vive lá é que sabe os problemas, né? Isso deu muito certo e nós queremos lá no governo do Carrapicho repetir isso de novo, Denise, para que a gente tenha essa ajuda comunitária, que é muito importante para o governo. Eu tive essa experiência, foi maravilhosa para mim trabalhar com eles, porque hoje nós temos um grande problema no município, falaste há pouco tempo. Nós somos carentes de liderança, nós não temos líderes, mas será que ninguém tem esse dom, essa capacidade? Tem, eu não tenho espaço para trabalhar. Não, e aí vem a não frase, assim, quando alguém desponta muito, as pessoas já dizem assim, esse aí vai querer concorrer. Né? Exatamente. Não, nem sempre. Nem sempre. Então tu querer o bem da tua comunidade porque tu tem segundas intenções, não é cidadão. E que bom que faça um bom trabalho se habilite para concorrer. Sim. Porque o eleitor vai votar nele conhecendo ele, já viu que ele fez o seu próprio bairro. Quer dizer, um espaço da pessoa mostrar. Menos trabalho na hora de pedir o voto. Exatamente, trabalho na hora de pedir o voto, porque ele já é conhecido, já se sabe do que ele é capaz de fazer. Então, isso é a maneira da gente forjar os líderes, dando oportunidade de eles trabalhar, de eles se apresentarem, eles representar a sua comunidade, né? Ajudando o governo. Pode saber que sair todo mais entusiasmo, as pessoas quando vinham para a reunião dizendo, meu problema foi resolvido, meu problema foi resolvido, quer dizer, eles se sentiam alegres por ter ajudado a resolver o problema, de levantar o problema, o município resolveu o problema, e eles ficam bem postados nas suas comunidades, né? E o problema é resolvido. Então eu acho muito interessante, nós vamos voltar de novo com a chamada UBA, União Mundialista, que é entidade porque cada bairro tem a sua associação, né? E a gente sente que poderia ter um maior engajamento, maior envolvimento, né? Isso não é culpa dos presidentes, isso é uma questão de todos nós, né? Porque a gente também não pode botar toda a responsabilidade dos trabalhos nas costas de quem está à frente, porque quem está à frente está só me representando, né? Ele não é a minha voz, ele é um representante da minha voz, é diferente. O bom governante, eu sempre digo, dentro da premissa que tu falou, uma pessoa só não é capaz. Ela tem que trazer a participação popular no lado dela. Então, porque a política ela é a arte de falar, é a arte de dialogar, é a arte de transigir. Então, o governante que não faz isso, que não fala, que não ouve, que não escuta, ele dificilmente vai ter sucesso. Ele tem que escutar a população, tem que ouvir a população, tem que saber das suas necessidades, das suas dores, para poder realmente encontrar a solução. E essa solução vem através do conjunto, através das informações, chega a solução, como ele vai agir para fazer aquilo. Então, eu tenho digo com frequência essa questão de dialogar com o governo bom, que dialoga, que fala, que escuta, e que pede que a pessoa fale, reivindique, né? Mais fácil. Exatamente. Isso é importante. Que aula que tivemos hoje, né? Eu agradeço muito em nome da TV Atualidade. Sei que o senhor tem o seu tempo assim, contadinho, mas disponibilizou esse tempo para vir falar conosco. Foi uma honra para nós. Estamos abertos sempre que necessário para fazer uma divulgação, que a gente possa colaborar. Estamos aqui para isso. Foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada. É um prazer. O prazer foi meu. Eu agradeço mais essa oportunidade, Denise, de poder estar aqui falando. Foi, acho que, uma troca de palavras bastante bonita, penso, e espero que tenha sido proveitosa para os nossos ouvintes, né? E possam, né, ter tirado um proveito, e nos colocamos sempre à disposição para poder estar aqui na TV Atualidade e neste programa que já ganha largos espaços, né, para estar falando para os seus ouvintes, a sua audiência, que é muito importante. O político tem que falar, como eu disse agora, que a política é a arte de falar, é a arte de dialogar, a arte de transformar. Exato. Exato. Até o próximo.